Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV. Boa tarde, já passo do meio-dia. Estou fazendo um conteúdo aqui a respeito, evidentemente, do time do Peixe. Vou falar a respeito das categorias de base. Nós estamos quase perto aí de iniciar, pelo menos falta pouco, né, para iniciar aí a Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre os atacantes promissores da equipe da Vila Belmiro, né? Vocês já ouviram falar, muito provavelmente, a respeito do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que tem sido titular da equipe do time do Santos nessas últimas partidas do time profissional. Não tem jogado muito bem, é bem verdade, mas junto com um time que também é um time ruim, né? Pelo menos até terminar o Campeonato Brasileiro, né? Passou por vários técnicos de futebol. O último foi Orlando Ribeiro e conseguiu, juntamente com a equipe, segurar com que o time não fosse para a segunda divisão, né? Mas o que ficou de perspectiva foi a promessa que o presidente Andrés Ueda fez a respeito do time da Vila Belmiro, né? Falou-se que ia contratar jogadores de peso. Eu acho que ele se equivocou nessa situação. Entendo que a grande maioria dos torcedores do Santos também entendeu que ele se equivocou. Contratou jogadores aí que eu acho, no meu modo de ver, promissores, né? O Messias, o próprio João Lucas, né? Não confunda. Também tem o Speed Mendonça. Ali no meio de campo tem o Dodi. Dois deles, o Messias e o próprio Speed Mendonça, já se apresentaram. O Dodi e o lateral João Lucas ainda falta se apresentar, embora já estão treinando o Santos já faz tempo. Mas o conteúdo de hoje é a respeito da base do time do Santos, né? Não sei se vocês verificaram, pessoal, vou abrir aqui uma matéria, que teve aí uma matéria falando sobre o Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo, que no ano passado, como havia dito, ainda assim foi um dos principais artilheiros do time do Santos, um menino gol da equipe da Vila Belmiro, né? Vitor Pereira, que era o ex-técnico do rival o maior rival do time do Santos, né? Que agora vai servir e vai treinar a equipe do Flamengo, né? Contestado pela saída dele e tudo mais. Falou que o Marcos Leonardo é um jogador que, quando ele vê jogar, é muito similar, né? Igual ao Agüero, né? Um jogador que teve que interromper a carreira por problemas cardíacos, né? Inclusive, na final da Copa do Mundo, estava lá comemorando o título com Messi e companhia. Então, as categorias do base do time do Santos sempre foi muito vista pelo futebol europeu. Mas, Vargas, qual que é a novidade disso, cara? Você está falando aí o que todo mundo já sabe? Pois bem, mas mesmo assim, pessoal, a gente tem que valorizar os jogadores que jogam nas categorias de base do time do Santos, porque normalmente sempre eles estão em destaque no futebol mundial. Por exemplo, Marcos Leonardo, que o ano passado, a verdade, esse ano, porque o ano ainda não terminou, um ano atípico, né, que terminou a Copa do Mundo e tudo mais, o Marcos Leonardo é considerado um dos jogadores mais promissores do mundo. Não é só do Santos Futebol Clube, é do mundo. Saiu uma matéria aqui na Gazeta Esportiva que o Marcos Leonardo tá mais ou menos assim. Vou falar uma matéria, um pedacinho ali só para vocês verem, pessoal. Marcos Leonardo dos Santos foi o único brasileiro que atua em seu país, porque tem outro brasileiro que também foi colocado nessa lista, né? Depois vou falar os nomes, né? Vou tentar falar aqui, ver se eu consigo achar pelo menos nessa matéria. Marcos Leonardo dos Santos foi o único brasileiro que atua em seu país natal a ser incluído na lista da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, dos melhores jogadores sub-20 do mundo em 2022. Formada por 25 nomes, a publicação será definida pela organização alemã apenas em janeiro. Mas a gente vai se estendendo aqui na matéria e dá para a gente verificar realmente o que representa os jogadores da categoria de base no time do Santos no mundo. Futebol inglês, a Europa de uma maneira geral, sempre vem aqui quase no embrião buscar os jogadores do time do Santos, porque são jogadores considerados promissores. Vamos recapitular os centroavantes do time do Santos que realmente têm feito sucesso, outros nem têm jogado, mas
Os olhos do mundo estão aqui virados, não só para a categoria de base do time do Santos, mas é uma das mais vistas no mundo. E o torcedor santista tem que se orgulhar disso. Por exemplo, você tem o Caio Jorge, né? Caio Jorge, que é a torcida do time do Santos, depois que ele representou aquele melhor momento com o Cuca lá, quando o Santos foi vice-campeão da Libertadores e tudo mais, ele foi um dos principais destaques da equipe do time do Santos, né? Me vem na cabeça aquele gol que ele fez em 10 segundos naquela semifinal contra o Grêmio na Vila Belmiro. Vocês se lembram? Naquele gol que ele fez, deu drible no goleiro, já fez o gol, já para matar, né? Mentalmente o time adversário, que na época era o time do Grêmio, né? Depois o Santos realmente fez uma ótima campanha, ganhou do Boca Juniors, empatou do Boca Juniors lá, depois ganhou aqui, fazendo um excelente partido. O Soteldo fez um golaço e tudo mais. E depois você sabe que o resultado foi 1-0 nos acréscimos no segundo tempo, né? E o Santos acabou perdendo do Palmeiras, o jogo que foi lá no Maracanã. Mas, pessoal, falando a respeito do time do Santos, Marcos Leonardo é um dos jogadores em pauta no cenário mundial, né? O moleque foi considerado um dos maiores, dos 25 melhores dentro da sua categoria, né? Este jornal, que é um jornal que ainda muito provavelmente vai soltar essa informação, um jornal alemão, tem jogadores importantíssimos, né? Jogadores inclusive que jogou a Copa do Mundo. Eu vou dar alguns nomes aqui só para você e aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, aonde o centroavante do time do Santos está inserido. Eu já tinha falado do Caio Jorge, teve o Yuri Alberto, que também muitos torcedores do Santos falou que ele foi ingrato, né? Que o Santos acabou liberando ele para jogar no Internacional, foi vendido para o Zenit da Rússia por um valor espetacular, veio jogar no rival, onde ele está se dando bem, né? Tem o David, quem conhece o David, do Sub-17, promissor, que saiu naquela lista da The Guardian, né? Aquele jornal inglês, né? Dentro da categoria, né? Um dos melhores do mundo, dentro da lista dos melhores do mundo. Eu tenho aqui, eu vou até colocar essa matéria aqui para todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, bem rapidinho, pessoal, né? O David, do Sub-17 do Santos, do Campeonato Brasileiro, com 6 gols, e também no Campeonato Paulista com 16 gols. Todo jogo o David, quando joga na equipe do time do Santos, faz gol. É muito difícil esse jogador, que é um jogador que vai ser, eu entendo que vai ser o titular da equipe do Santos na Taça São Paulo de Futebol Júnior, pela lista que eu vi, pelos centroavantes que tem, é o que tem mais destaque. Fizeram uma mescla de jogadores que já disputaram a Taça São Paulo de Futebol Júnior, do início do ano, em qual o Santos, infelizmente, foi vice-campeão. E também tem jogadores do Sub-17, misturado com aqueles que ganharam o Sub-20, que ganhou frente ao seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista, né? Que teve a final do Campeonato Paulista, que foi muito bom, diga-se de passagem, né? Os destaques dessa equipe, misturado com os destaques do começo do ano, que na verdade pode ser os mesmos, misturado com o Sub-17, foi feita uma mescla de tudo isso. E esses jogadores disputarão a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que inclusive a sede, pessoal, será em Santo André. Aqueles que tiver a oportunidade, aqueles que tiver chance de ir até os jogos, né? A sede será no ABC Paulista, lá no Bruno José Daniel, um estádio e um campo sintético. Infelizmente a lembrança que eu tenho lá é do Brasileiro Sub-17 desse ano, que o Santos acabou jogando a outra final contra o time do Grêmio, e o Santos acabou perdendo de 2-1, onde o Santos deveria ter jogado na Vila Belmiro, mas por conta de amistosos, jogos da seleção brasileira do profissional feminino, o Santos acabou sendo deslocado essa semifinal para Santo André, e o Santos acabou perdendo aquele que poderia ser o título do ano do time das categorias de base do time do Santos, que depois o Grêmio, a gente ficou sabendo que o Grêmio perdeu também do Palmeiras, né? Os dois times, Santos e Palmeiras, são hegemonias no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, né? As categorias do Santos de base desse ano, pelo menos até o presente momento, vem muito bem, obrigado. E o Santos vai entrar forte na Taça São Paulo de Futebol Júnior a partir do dia 4 de janeiro,
que onde iniciará essa próxima jornada, né? Então, nós temos aqui bons números, inclusive, do David, que é outro centroavante do time do Santos. Então, o Santos é uma fábrica de jogadores, né? Esse David, por exemplo, é um jogador muito promissor, não é um jogador que fica parado dentro da área, é um jogador que se movimenta muito. Me recordo que, lendo a história dele, ele chorava quando não conseguia fazer gols, chorava, se sentia não muito agradável, como muitos centroavantes são assim, de não querer sair da partida quando é substituído. Então a história de vida desse jogador assim, é muito interessante. É um jogador novo, que tem estilo de jogador experiente, corre bem, é alto, marca bem, faz gol. Espero realmente que no seu decorrer da sua carreira realmente, até chegar no time profissional, ele consiga desempenhar um bom futebol, assim como o Marcos Leonardo realmente vem desempenhando, apesar de ter muitos torcedores santistas que não vê desse jeito o miúdo, né? Aquele que foi chamado pelo Vitor Pereira como jogador parecido muito, inclusive, com um jogador da Argentina, né? O Agüero, né? Que inclusive teve que encerrar a carreira, como eu falei, por problemas cardíacos. Então eu entendo que o time do Santos está muito bem servido de centroavante, pessoal. E o torcedor santista tem que ficar otimista para o ano que vem. O time vem sendo reformulado, não é os jogadores dos sonhos do time do Santos, mas são jogadores que dentro daquilo que o Odair Hellmann quer, que conhecidos pelo Odair Hellmann, que todos tiveram o aval do treinador do time do Santos, virá a equipe da Vila Belmiro, pelo menos para jogar com vontade, com raça, né? A formação está sendo feita, o time do Santos está treinando. Amanhã o time profissional do Santos voltará a treinar na equipe, no estádio ou no CT Repelé, não sei. A nota triste realmente a respeito do Rei Pelé aí, né, pessoal? Que a gente espera realmente que ele consiga ficar numa melhor posição. Entendo que, para resumir e já cortar a respeito do assunto, né? Muita falta de respeito a respeito das notícias feitas pelo Rei aí. Eu espero realmente que seja feito o melhor para o maior e melhor jogador do mundo, que é o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. E já falando para você, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas visualizações. Isso é importante para que esse vídeo e todos aqueles que eu faço, as lives e tudo mais, sejam distribuídos para o Brasil e para o mundo. Porque a marca Santos Futebol Clube é gigante, pessoal. Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.